eu vou comentar sobre o que é ciência. Que eu acho essa pergunta bem relevante. Mas nesse vídeo eu vou só dar uma introdução para essa resposta. Primeiro eu vou falar de uma breve apresentação da história da ciência. Eu vou pegar uns 3 ou 2 pontos bem importantes que eu acho marcantes na história da ciência. A origem da palavra. E depois eu vou dar uma breve definição. Então, vamos lá. Pensando na história da ciência, surge essa pergunta. A filosofia é ciência? A ciência é uma filosofia? E por que essa pergunta é relevante? Porque todos os primeiros cientistas eram filósofos. Isso vem da filosofia grega. Que esse estilo de filosofia grega, que foi a filosofia também da Idade Média, ele foi evoluindo até chegar na ciência. Então eu posso perceber que, primeiramente, eu tenho filósofos como Francis Bacon, Kepler e René Descartes, que estavam no final dessa fase onde ainda não existia ciência. Então, por conta do Francis Bacon e do René Descartes, começou a haver essa definição de o que é ciência. Então, esse primeiro ponto que eu quero acrescentar. Houve uma diferenciação entre filosofia e ciência. E a ciência acabou virando um subconjunto da filosofia. E depois que houve essa ideia de o que é ciência, não uma definição clara, mas essa ideia do que é ciência, eu posso citar cientistas como René Descartes, o próprio Isaac Newton, e também filósofos que acabaram influenciando a visão de ciência, como John Locke e David Hume. Então a gente tem que a ciência surgiu, eu diria, nesse período do René Descartes e dos contemporâneos dele. E depois, com o Iluminismo, houve uma supervalorização da ciência. Esse é um segundo ponto importante, porque essa mentalidade, às vezes até hoje, ela é presente, onde a ciência é supervalorizada. E o único pensador que eu me lembrei, que eu achei relevante de comentar, que veio depois do Iluminismo, nesse período, foi o David Hume, que ele era contemporâneo ao surgimento do Iluminismo. Então ele foi tanto anterior ao Iluminismo, como no começo dele. Mas eu não sei dizer se antes do Iluminismo ele já publicava sobre ciência. Mas o Iluminismo foi muito curto, não teve muita coisa. E depois do Iluminismo, como consequência disso, houve uma pequena separação entre filosofia e ciência. Talvez por consequência do positivismo, mas talvez o positivismo seja uma consequência dessa mentalidade. Então, depois do Iluminismo veio o positivismo, que eu diria que seria um outro ponto marcante. Mas o ponto em si, eu não quero dizer que é o positivismo, mas a separação entre filosofia e ciência. Que no caso, ciência não é mais um subconjunto da filosofia. Começou a se entender que existem coisas da ciência que são próprias dela e que não são filosofia por si mesmo. Muito também influenciado pelo empirismo, não só pelo positivismo. Alguns pensadores que vieram depois da separação. Augusto Comte, Louis Pasteur, Bertrand Russell. Eu citei o nome só para ter alguns exemplos de diferença entre cada um dos estágios. Por exemplo, se eu pegar um cientista logo do início da ciência, como Isaac Newton, o trabalho dele é bem diferente do Louis Pasteur em relação a algumas coisas de qualidade de ciência. E essa história da ciência é só pra gente. Eu estou relacionando ela com a filosofia, pra gente pensar mesmo. Isso é algo bem fácil de achar, a gente consegue achar na internet com tranquilidade. Eu quero pensar também a história da palavra ciência. A palavra ciência veio do latim, tanto ciência quanto científico vieram do latim. E elas se espalharam para as línguas latinas por conta disso. Então a gente ganhou essa palavra direto do latim no português. E o francês também foi muito importante para poder disseminar depois essa palavra. Que eu não sei a pronunciação correta, mas scientia virou ciência e científicos virou científico.
Pensando em 1561, a gente tem Francis Bacon dando esses pontapés iniciais do que é ciência. Só que até onde sei, ele não foi relevante para a origem da palavra. Mas René Descartes, que nasceu alguns anos depois, já foi relevante. Ele foi bem relevante porque ele foi o maior responsável pela noção de método científico. E o método científico e a ciência são indissociáveis. E a gente vê que René Descartes, que publicava em línguas latinas, se eu não me engano, o trabalho dele original foi em francês, ele já usava a palavra ciência como parte do trabalho dele. Mas mesmo assim, nesse período, ainda não era ciência do sentido que a gente usa hoje. Tanto que, se a gente vê o trabalho de Newton, que não falava línguas latinas, mas ele falava em inglês, o trabalho dele não usava a palavra ciência, mas ele falava filosofia natural. E nesse período, filosofia natural e ciência ainda tinham o mesmo sentido. Mas nesse período foi quando começou a se usar ciência. E a partir dos trabalhos de René Descartes e de outros autores também, essa palavra ciência foi entrando em outras línguas que não são latinas. E a partir daí que eu digo que realmente surgiu essa noção de ciência como algo diferente da filosofia. Essa palavra. E a palavra cientista só foi surgir bem depois. A criação dessa palavra é atribuída a William Whewell em 1834, muito depois dessa noção toda de ciência. Agora, tendo toda essa ideia de o histórico da palavra e da desenvolvimento do estudo em si, quero comentar sobre o anacronismo que a gente tem na história da ciência. No caso, anacronismo, eu fui aprender o que é isso no canal do Felipe Figueiredo, Xadrez Verbal. E o link para o vídeo dele está na descrição. É um canal muito bom, recomendo. Que é quando o anacronismo é quando a gente pega um conceito, uma noção, uma vivência moderna para poder explicar e dar nome para coisas que aconteceram no passado. E é um problema quando a gente está estudando história, porque a gente não pode usar todas as noções modernas para retratar coisas do passado. Por exemplo, o discurso do método, que foi quando a gente começou a usar a palavra ciência para algo metodológico, algo com método rigoroso, foi só 1637. Então não tem como a gente usar essa noção para nada antes disso, porque não existia ainda essa noção. E o empirismo, com o John Locke, veio surgir alguns anos depois. Então essa ênfase em fazer testes, fazer experiências, também não tinha sido formada. Então só depois do René Descartes e de John Locke que a gente tem essa noção de metodologia científica rigorosa e de experimentação. E o importante para a gente comentar, que eu queria comentar isso, essa introdução é só para isso, só para essa frase. A história da ciência foi feita por filósofos. E só depois disso que foi feita por cientistas. Então a gente tem que entender. Antes não existia ciência, e mesmo o conhecimento científico que a gente tem hoje, muito desse conhecimento antigo, foi produzido por filósofos. Pessoas que se diziam pensadores, e não por cientistas. Então, voltando aqui para a origem da palavra, a gente pode ver. Francis Bacon ainda não era um cientista, ele foi um filósofo idealizador. E já René Descartes, por ser o organizador do método, o primeiro organizador do método, eu digo que ele já foi um cientista. Então a gente vê, em poucos anos de diferença, eu conseguiria atribuir essa ruptura. Só que essa ruptura apenas, eu diria, a nível didático, porque não tem tanta diferença entre a vida dos contemporâneos de Francis Bacon com a dos contemporâneos de Descartes. Os filósofos da época tinham trabalhos bem semelhantes, não tinha uma diferença tão grande de pensamento. Então, falar que um era cientista e outro não,
já é algo complicado. Que talvez até seja melhor falar que Descartes foi o último não cientista, assim dizendo, e ainda, claro, tendo a noção que cientista foi uma palavra que só foi inventada vários anos depois. Mas até René Descartes eu ainda fico meio inseguro em dizer que se é cientista ou não. Mas depois de Descartes, aqueles influenciados por ele, eu já diria que são cientistas. Por quê? Porque essa palavra cientista não existia na época, por isso é complicado a gente usar ela ou não. E ciência, mesmo existindo, naquela época a palavra ciência era usada de maneira diferente. Então eu acho importante a gente evitar o anacronismo, usar métodos e definições posteriores para falar de algo do passado. Então, tendo essa visão histórica, vou falar do método científico, não o método do Descartes. Porque na época de Descartes, a filosofia e a ciência ainda era uma coisa só. Então, o método de Descartes é um método mais filosófico do que somente científico. Depois que o método foi se aprimorando ao longo dos anos. Mas eu tenho certeza que Descartes concordaria e aprovaria essa noção moderna de método científico, que começa com a observação. Então, primeiro a gente vai ter uma análise de dados e uma coleta de dados. Isso vem a nossa observação. A partir dos dados, nós vamos criar hipóteses. Aí, depois de criar essas hipóteses, que são possíveis explicações, eu vou poder testá-las. E, óbvio, a hipótese é uma afirmação. Eu vou descobrir se ela é verdadeira ou falsa a partir do meu teste. E no meu teste eu vou tentar ver todas as falhas da minha hipótese. E depois que eu testei com bastante rigor a minha hipótese, eu vou gerar uma conclusão. Se a minha hipótese é plausível ou se a minha hipótese é falha. Então eu só consigo descobrir se ela é falsa ou se ela é uma possibilidade. O método científico não vai trazer se ela é verdadeira ou falsa. E isso é uma diferença do método do Descartes, porque Descartes, por ser de uma linha mais racionalista, ele já não via tanta importância nas teses quanto na qualidade do raciocínio. Enquanto depois, pessoas logo depois dele já tiveram essa mudança. E como a ciência ainda não tinha sido construída e definida, isso é algo totalmente compreensível, que pessoas que vieram depois mudaram a concepção do Descartes. E hoje a gente tem essa ideia bem de testes mesmo, bem empírica. Então, o que é ciência? Já tendo essa noção do método científico, existem duas definições. A primeira definição, que é a pior delas, é ciência é aquilo que os cientistas dizem que é ciência. Essa definição é ruim, porque se o cientista mudar de ideia, a ciência pode acabar mudando o que é ou não ideia, vai depender do modo das pessoas, vai depender da afinidade. Essa é uma definição ruim. Mas essa ideia é o que quase todo mundo que não estuda ciência, quase todo mundo que não estudou um método científico, vai ter na sua cabeça. Então, se você fizer umas perguntas assim meio subjetivas, você pode perceber que a maioria das pessoas entende que ciência é aquilo que os cientistas dizem que é. E, infelizmente, até na academia tem gente que pensa assim. Às vezes de maneira inconsciente mesmo, eles não têm essa noção. E por outro lado, a definição boa do que é ciência. Ciência é aquilo produzido por método científico. Então, se é o conhecimento produzido por método científico, esse conjunto eu vou chamar de ciência. Enquanto o que não foi produzido por um método científico não é ciência. E a gente tem até discordâncias sobre o método científico. Se ele é único, se ele é só um, o quão flexível pode ser cada uma dessas etapas. Mas essa noção de método científico para definir o que é ciência é fundamental. Agora eu vou dar um pequeno exemplo. A pergunta onde está o fogo, que eu me perguntei ontem. Eu estava andando e até chegar aqui, eu olhei para o céu e vi bastante fuligem, que tinha caído até no chão. Então eu perguntei de onde está vindo esse fogo. Eu comecei a criar algumas hipóteses. Eu pensei, pode estar lá perto daquele muro que
Antigamente o povo até jogava lixo. Eu pensei, pode estar naquela quadra, naquela entrequadra que às vezes o povo coloca. E fui criando hipóteses. E o meu teste foi chegar até os locais onde eu imaginei que podia ter e vi que não tinha nenhuma fogueira. Então, todas as hipóteses que eu tive foram falseadas naquele momento. Eu consegui verificar que era falso. Então a minha conclusão é, o fogo está mais adiante. Porque eu consegui ver esse crescimento do fogo. Só que no caso, eu vou pegar esse mesmo exemplo para falar de um problema. Que às vezes a gente acha que está sendo científico, mas não está usando o método. Nesse mesmo momento, continuando com esse ciclo, observação, hipótese, teste, conclusão, eu acabei me equivocando. Porque quando eu cheguei em casa, eu vi uma fogueira, eu vi bastante fumaça e pensei, opa, foi daqui que veio toda essa fuligem que eu vi pelo caminho. Mas no caso, eu não testei essa hipótese. Eu só observei, criei uma justificativa e, baseado no meu teste anterior para outra hipótese, eu considerei que eu estava testando essa. Porque o teste de olhar todo o caminho até a minha casa não era um teste para essa hipótese. O teste para essa hipótese seria olhar também além da minha casa. E se eu tivesse andado mais 50 metros, mais 100 metros, eu ia perceber que tinha fuligem no ar, tinha fuligem no chão. Então eu ia concluir que essa fuligem veio de um local que está mais adiante. E até comentei com a minha família que aquela fogueira tinha levado fuligem para um lugar muito longe. E à tarde eu percebi que eu estava errado. Que uma mata aqui perto da cidade estava queimando. E obviamente uma mata consegue levar fumaça para alguns quilômetros, enquanto uma fogueirinha tem dificuldade de levar fumaça para 500 metros. Então, eu mesmo sem perceber, acabei tomando uma conclusão errada. E no caso eu não queria ser metodológico, não queria ser científico, mas eu estava usando esse raciocínio de maneira até intuitiva. E esse é um problema que a gente tem que ter. Que às vezes a gente acha que está sendo científico, mas não está. Porque a gente usa um teste que não é adequado, a gente dá uma conclusão equivocada quando as nossas hipóteses não permitem ter aquela conclusão. Às vezes até um problema de observação vai causar um problema no nosso método científico. Então, essa é a colaboração que eu tenho para dar um pequeno histórico que todo mundo pode achar, esse histórico na internet, falar da palavra em si e falar dessa definição. E depois nos próximos vídeos eu vou comentar mais detalhadamente cada um desses pontos.